Olá, alunos do oitavo ano, aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou passando para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam em segurança, se cuidando. Gente, qualquer dúvida, entre na nossa conferência, entre também no nosso portal, tá? Deixe lá a sua mensagem, qualquer dúvida que vocês tiverem, estarei solucionando as dúvidas de vocês, tá? À medida que vocês forem perguntando. A nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o capítulo 9, tá? E iremos estudar um pouquinho sobre os refugiados, tá? Então, é o capítulo onde fala assim, quem são os refugiados? Esse capítulo se encontra nas páginas 164 a 168. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse capítulo em duas aulas, tá? Então, a primeira será essa, e na próxima semana eu estarei passando a outra parte do capítulo. Então, a gente começa falando sobre os refugiados. Então, quem são os refugiados, né? Que tanto pergunta aí no início do capítulo. Os refugiados são as pessoas de diferentes lugares, né, do planeta, e eles são obrigados a fugir, né, de sua terra natal, por conta de alguma guerra ou por conta de falta de água, falta de comida, né? Então, assim, são diversos motivos que levam as pessoas a deixarem a sua nação e inserir em outros locais, né? Então, muitos deles acabam fugindo para continuar vivos, né? Ou tem medo de sofrer maus tratos, sofrer ferimentos, né? Serem presos. Geralmente, essas pessoas, elas acabam sendo bem contraditórias com relação à questão do seu país, com relação às tradições culturais, né? Com relação à parte religiosa, tá? E eles acabam sendo excluídos da sociedade. E por eles serem excluídos, eles acabam saindo, né? Desse país porque eles acabam sendo perseguidos. E aí, a gente começa a observar que um número muito grande de pessoas, elas acabam saindo do seu país e acabam sendo acolhidas no campo de refugiados, né? Devido ao quê? A essas condições que são precárias, né? A questão da comida, do remédio. Então, as pessoas, elas acabam fugindo para um outro lugar, né? E aí, elas querem ter tudo, né, que desejam nessa outra nação que acaba acolhendo, né, principalmente a parte da segurança. E aí, a gente pode dizer que os refugiados são migrantes, porém, eles não saem do país porque eles querem, né? E sim porque eles são obrigados por diversas circunstâncias a se mudarem, né? Para continuarem absolutamente vivos, né? Então, esses refugiados são pessoas que estão fora do seu país, muitas das vezes porque têm medo, porque sofrem perseguição e também porque tem a sua vida ameaçada, tá? Muitas das vezes, o motivo pelo qual eles acabam fugindo pode ser de âmbito político ou de âmbito nacional. A parte política é a parte da guerra civil ou até mesmo uma guerra interna que ocorre, né, travada pelos próprios habitantes do mesmo país, né, que acabam tendo opiniões diferentes, crenças religiosas, né, grupos diferentes, leis que acabam sendo diferenciadas, né? Então isso pode ser a âmbito político
ou pela causa ambiental, né? Então é um caráter temporário, pode ser assim, uma enchente, um terremoto, uma falta de água, uma falta de comida, né? Então isso tudo acabam sendo assim as causas ambientais. Porém, as causas ambientais, elas não são legalmente aceitas, né? Por motivo de refúgio, né? Então, muitas das vezes eles são expulsos, né? Por essa condição, né? E aí a gente começa a perceber que em 2010 e 2013 acabaram migrando para o Brasil cerca de 20 mil haitianos. Por quê? Houve um terremoto, né? E esse terremoto tiveram muitas pessoas que ficaram desabrigadas, né? E muitas pessoas também que morreram. Então, por conta disso, aqueles que conseguiram sobreviver, eles procuraram refúgio, né? E aí, eles conseguiram esse refúgio no Brasil. Porém, não foi pela questão ambiental, porque a questão ambiental acaba não sendo aceita, mas sim por razões que eles falam que são razões humanitárias, né? Então, eles estavam passando precariedade, né? Estavam vivendo em locais muito precários, onde eles não tinham absolutamente nada e começaram a buscar refúgio aqui no Brasil. E aí, a gente tem um tratado, né, que é o Acnur, que ele acaba tratando do assunto dos refugiados, tá? Surgiu em 1951 para ajudar cerca de 1 milhão de europeus, né, que acabavam deixando seu país de origem durante a Segunda Guerra. E eles acabaram ficando subordinados à ONU, tá? E aí, a ONU, ela acabou aqui no Brasil, ela reabriu seu escritório em Brasília em 2004. E o seu escritório ele acabou sendo fechado, né, por falta de condições financeiras para manutenção. E aí, com a sua abertura, acabou dando assim origem a mais de 5 mil refugiados no nosso país, né? Então, mais de 75 países, né, acabaram vindo, né? Mais de esse número acabou vindo de refugiados, acabaram vindo da África. Tá? Então, teve esse número muito grande aí. Existe também o Comitê Nacional para Refugiado, que é o CONARE. Ele foi criado em 1997, né, com a questão do vínculo do Ministério da Justiça, tá? E aí ele foi responsável pelas solicitações de refugiados, né, do reconhecimento, tá? Então, o refugiado, para que ele pudesse receber esse documento, né, ele passava por esse comitê, né, e aí ele vai permitir que esse refugiado viva legalmente nesse país, né? Então, vivendo legalmente, tendo a sua documentação, ele vai poder trabalhar, ele vai poder ter acesso com relação à saúde, à educação, tá? Então, o Brasil é um dos primeiros países do continente a fazer parte dessa convenção da ONU, né, que foi criada em 1951, que é a Acnur. Essa convenção, ela acabou tendo grande importância, né, porque ela acabou levando esses refugiados para o mundo, tá? Então, quem são os refugiados? São aqueles que acabam estando em situações correndo risco, né? E aí através dessa ONU, né, que acaba ajudando, eles acabaram tendo esses direitos e deveres como pessoas refugiadas nesse país, né, que acaba recebendo, tá? Então o Brasil ele recebe um número muito grande de refugiados. Tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessa videoaula de hoje. Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima.